Boa noite a todos. Vamos dar início ao nosso culto do Evangelho no Lar e para a nossa harmonização vamos fazer uma leitura do livro Pão Nosso, ditado pelo Espírito de Emmanuel ao nosso querido Chico Xavier. Conflito. Acho então esta lei em mim, quando quero fazer o bem, o mal está comigo. Paulo Romanos. Os discípulos sinceros do Evangelho, à maneira de Paulo de Tarso, encontram um grande conflito na própria natureza. Quase sempre são defrontados por enormes dificuldades nos testemunhos. No instante justo, quando lhes cabe revelar a presença do divino companheiro no coração, eis que uma palavra, uma atitude ligeira os trai diante da própria consciência, indicando-lhes a continuidade das antigas fraquezas. A maioria experimenta sensações de vergonha e dor. Alguns atribuem as quedas à influenciação de espíritos maléficos e geralmente procuram o inimigo no plano exterior, quando deveriam sanar em si mesmos a causa indesejável de sintonia com o mal. É indubitável que ainda nos achamos em região muito distante daquela em que possamos viver isentos de vibrações adversas. Todavia, é necessário verificar a observação de Paulo em nós próprios. Enquanto o homem se mantém no gelo da indiferença ou na inquietação da teimosia, não é chamado à análise pura. Entretanto, tão logo desperta para a renovação, converte-se o campo íntimo em zona de batalha. Contra a aspiração bruxuleante do bem, no dia que passa, levanta-se e a paisada bagagem de sombras acumuladas em nossas almas desde os séculos transcorridos, indispensável, portanto, grande serenidade e resistência de nossa parte, a fim de que o progresso alcançado não se perca. O Senhor concede-nos a claridade de hoje para esquecermos as trevas de ontem, preparando-nos para o amanhã no rumo da luz imperecível. Então vamos elevar os nossos pensamentos a Deus, a Jesus, nosso guia e modelo, rogando da espiritualidade maior que nos intui e vela por cada um de nós, encarnados e desencarnados aqui presente, o equilíbrio, a serenidade e a paz. Gratidão, Pai, por mais essa oportunidade bendita de aprendermos sobre as lições morais do Cristo. Obrigado pela semana que se passou, pelo nosso alimento, pela nossa água, pelo agasalho, pelo abrigo, pelos amigos e até por aqueles que se julgam ainda nossos inimigos. Nossa gratidão, Pai, que a luz que rogamos para nós possa recair sobre todos eles, encarnados e desencarnados, e que dia após dia possamos continuar evoluindo gradativamente nessa senda evolutiva que todos nós está reservado. A oração que o Senhor nos ensinou, Pai, pedimos permissão para iniciar a prática do Evangelho da tarde de hoje. Antes, porém, rogamos ainda a nossa Mãe Santíssima Maria, que juntamente com seus servos possa levar a todos os nossos irmãos que partiram deste plano pela porta do suicídio o equilíbrio, a serenidade, a sabedoria e o arrependimento, e que em breve eles possam estar no nosso seio novamente. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como ela é feita no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, na medida em que perdoarmos aos nossos ofensores. E não nos deixeis entregue às tentações, mas livra-nos, Senhor, de todos os males, hoje, agora e sempre. Do Evangelho segundo o Espiritismo, do capítulo 17, Sede perfeitos, uma mensagem e instrução dos Espíritos à virtude, de François Nicolas Madeleine, Paris, 1863. A virtude, no seu grau mais elevado, abrange o conjunto de todas as qualidades essenciais que constituem o homem de bem. Ser bom, caridoso, trabalhador, sóbrio, modesto, são as qualidades do homem virtuoso. Infelizmente, são quase sempre acompanhadas de pequenas falhas morais que as deslustram e enfraquecem. Aquele que faz alarde de sua virtude não é virtuoso, pois lhe falta a principal qualidade, a modéstia.
e sobra-lhe o vício mais oposto, o orgulho. A virtude realmente digna desse nome não gosta de exibir-se, temos de adivinhá-la, mas ela se esconde na sombra, foge à admiração das multidões. São Vicente de Paulo era virtuoso, o digno cura de Ars era virtuoso, e assim muitos outros, pouco conhecidos do mundo, mas conhecidos de Deus. Todos esses homens de bem ignoravam que eram virtuosos, deixavam-se levar pela corrente das suas santas inspirações e praticavam o bem com absoluto desinteresse e completo esquecimento de si mesmos. É para essa virtude, assim compreendida e praticada, que eu vos convido, meus filhos. Para essa virtude realmente cristã e verdadeiramente espírita, que eu vos convido a consagrar-vos, mas afastai de vossos corações o sentimento do orgulho, da vaidade, do amor próprio, que deslustram sempre as mais belas qualidades. Não imiteis esse homem que se apresenta como modelo e se gaba das próprias qualidades para todos os ouvidos tolerantes. Essa virtude de ostentação esconde quase sempre uma infinidade de pequenas torpezas e odiosas fraquezas. O homem que se exalta a si mesmo, que eleva estátuas à sua própria virtude, em princípio aniquila, por essa única razão, todos os méritos a que efetivamente podia ter. E que direi daquele cujo valor se reduz a parecer o que não é? Compreendo perfeitamente que aquele que faz o bem sente uma satisfação íntima no fundo do coração, mas desde o momento em que essa satisfação se exterioriza para provocar elogios, degenera em amor próprio. Ó, vós todos, a quem a fé espírita reanimou com seus raios, e que sabeis quanto o homem se encontra longe da perfeição, jamais vos entregueis a esta estultícia. A virtude é uma graça e desejo para todos os espíritas sinceros, mas com esta advertência: mais vale menos virtudes na modéstia do que muitas no orgulho. Foi pelo orgulho que as humanidades se perderam sucessivamente, é pela humildade que elas um dia deverão redimir-se. Então, mais uma vez, o Evangelho nos conclama a verdadeira humildade, a verdadeira caridade, extirpando de nós o orgulho, o egoísmo, que é a mãe de todas as nossas mazelas, de todos os equívocos que cometemos dia após dia em nossas existências carnais. Realmente, a verdadeira virtude, como nos prega, como São Vicente de Paulo, como o Dom de Arnes na França, como Chico, como Madre Teresa de Calcutá, quanto tantos outros baluartes da caridade, não da religião, da caridade, esparramados por esse mundo inteiro, que praticaram a verdadeira caridade desinteressadamente, sem querer aplausos, sem querer se vangloriar daquilo que estavam fazendo, mas sim fazendo por amor ao próximo, cumprindo o mandamento principal que Jesus nos trouxe: amar a Deus sobre todas as coisas e ao nosso próximo como gostaríamos que fôssemos amados. Então, se nós não conseguiremos jamais amar a Deus se nós não amarmos o nosso próximo, nós jamais conseguiremos nos aproximar de Deus se nós não fizermos com relação ao nosso semelhante aquilo que gostaria que fosse feito para conosco. Então, que nós possamos abrir os nossos sentimentos, que nós possamos elevar os nossos pensamentos, que possamos desinteressadamente praticar a verdadeira caridade sem que ninguém precise ficar sabendo. Que os nossos corações estejam sempre ardentes e sedentos de auxiliar aqueles que necessitam do nosso amparo, do nosso consolo, do nosso esclarecimento, da nossa orientação. Já nos dizia o querido Chico: ninguém é tão pobre que não tenha nada para dar, ninguém é tão rico que não tenha nada para receber. Todos nós temos que aprender com os nossos irmãos de jornada terrestre, e nós só vamos conseguir aprender se nós nos despirmos desse orgulho, desta vaidade. Nós só vamos conseguir aprender se realmente calçarmos, como diz na gíria, as sandálias da humildade,
que nós possamos realmente nos espelhar no maior exemplo que nós já tivemos sobre a terra, que foi o próprio Cristo. Veio desinteressadamente, nasceu numa manjedoura, símbolo da maior humildade, da maior simplicidade. Foi o rei do povo hebreu. É o nosso rei até hoje, mas sem coroa, sem baluartes ao seu encalço para poder ficar vangloriando. Os seus discípulos, todas pessoas simples, humildes, sem estudo, mas que seguiram o Cristo com toda a boa vontade, pregando o seu Evangelho, ministrando os seus ensinamentos e tentando seguir os passos do Mestre Jesus. Que nós possamos igualmente cultivar essas virtudes em nós, que possamos realmente a cada dia melhorarmos um pouco mais, que nós possamos sempre olhar para trás para que não cometamos os mesmos equívocos, os mesmos erros, e possamos olhar para frente sedentos de boa vontade, sedentos de auxiliar, sedentos de nos melhorar, porque somente desta forma partiremos para a pátria espiritual, levando a doçura que devemos levar em nossos corações, a fim de que quando lá chegarmos na erraticidade, a nossa consciência está tranquila, serena e não tenha nada do que nos cobrar. Porque caso contrário, partiremos levando o amargor dos equívocos, das contrariedades, dos dissabores, dos desentendimentos, e aí a nossa consciência irá nos cobrar justamente o tempo perdido, a omissão que nós tivemos, a falta de amor para com o nosso próximo. Então, que possamos estar sempre com os corações dóceis na prática da caridade, na prática do verdadeiro amor, na prática do perdão, da benevolência, da indulgência, como nos pede o Evangelho: sede perfeitos. Claro que fala da perfeição relativa, porque a perfeição absoluta é somente o nosso Criador, Deus, nosso Pai. Mas nós chegaremos um dia à perfeição relativa, onde todos nós que já saímos do átomo em direção aos arcanjos, um dia também seremos espíritos de luz. Tudo isso vai depender de uma maior celeridade, de um maior retardo, dependendo daquilo que nós fizemos das nossas existências no plano da carne. Então, que nós não percamos tempo, que nós possamos, de uma vez por toda, despir-nos de tudo que nos prende à matéria, que nós possamos realmente fazer valer cada minuto que estejamos neste plano de provas e expiações, expiando as nossas faltas, reparando os nossos erros, os nossos equívocos e passando pelas provas que tenhamos que passar, para somente assim nós podermos estar cada vez mais próximo do Pai, possamos estar próximo de espíritos que se comprazem com a prática do bem e da caridade, que estão prontos, ávidos, sedentos para nos dirigir, para nos intuir, para velar por nós, mas que ao mesmo tempo se entristecem todas as vezes que nós caímos nas tentações, todas as vezes que nós deixamos de auxiliar o nosso próximo, todas as vezes que nós cometemos alguma falta contra a lei de amor, justiça e caridade que o Cristo nos ensina. É difícil, bem sabemos o quanto é difícil, porque nós ainda estamos carregados desse orgulho e desse egoísmo que nós tanto falamos, que nós tanto tentamos tirar das nossas existências. E o mundo só será um mundo de bem o dia que as pessoas de bem realmente se dispuserem a praticar todo o bem que estiver ao seu alcance. Aí sim nós poderemos estar tranquilos, serenos, porque as virtudes que nos conclama François Nicolas Madeleine nessa mensagem de 1863, tratada em Paris, possa realmente prevalecer dentro dos nossos corações, nos nossos sentimentos e principalmente nas nossas atitudes. Que Jesus tenha misericórdia de nós, possa nos agasalhar com o manto sagrado que foi agasalhado
por Maria, dando-nos a luz do discernimento, dando-nos a luz da sabedoria, da resignação, para que nós possamos fazer valer cada dia que ainda nos resta nesta presente encarnação, sendo nós pessoas virtuosas, sendo nós pessoas de bem, sendo nós pessoas perfeitas, como nos pede o Evangelho, como nos ensina as lições morais do nosso Mestre Jesus. Então vamos agradecer a Deus, a Jesus, nosso guia e modelo, governador do orbe, a espiritualidade maior que nos intuiu, nos assistiu na prática do Evangelho na tarde de hoje, por mais essa oportunidade do aprendizado. Te agradecemos, Pai, pela presença amiga desses irmãos do plano espiritual, que aqui, com a vossa permissão, comparecem para aprender juntamente conosco. Que a tua luz se faça presente tanto entre nós encarnados quanto os desencarnados. Hoje, em especial, te rogo, Pai, derrame da tua luz, o teu amor e muita saúde sobre meu Pai, que completa 93 anos. Que ele possa continuar sendo abençoado, que ele possa continuar sendo esse exemplo de virtude, de bondade, de caridade para com todos que se aproximam dele. Que realmente o seu Evangelho vivo está presente em sua vida, de minha mãe, de nossa família. E que todas as famílias do Brasil e do mundo também possam ter essa experiência de ter o Evangelho vivo dentro de si, praticando todos os ensinamentos, amando a Deus sobre todas as coisas e ao nosso próximo como gostaríamos que fôssemos amados. Te agradecemos, Pai, pela semana que se inicia, na certeza de que filhos da luz como somos, como já nos dizia Joana de Ângeles, somos lucigênicos, somos centelhas divinas, que somente apaga se nós deixarmos de praticar a verdadeira caridade e humildade, mas essa centelha estará sempre pronta a brotar novamente quando estivermos ligados a Deus e a você, ó Pai. Assim, imensamente agradecidos por essa oportunidade bendita, com a oração de Maria, pedimos permissão para encerrar o culto do Evangelho da noite de hoje. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora do nosso desencarne, que assim seja. Gratidão, Pai, mais uma vez por essa oportunidade